Continuando nosso curso de informática básica, na aula anterior nós vimos o quê? Nós vimos um pouco do sistema operacional, falamos sobre DOS, Windows, Linux, né, e internet. Agora nós vamos falar um pouco de software aplicativo. O que são softwares aplicativos? Softwares aplicativos são ferramentas que são utilizadas no dia a dia. Eu posso utilizar o processador de textos, planilhas de cálculo, softwares de apresentação, editores gráficos e outros. Cada um desses aplicativos tem uma função específica. Por exemplo, processador de texto. Eu consigo fazer desde um memorando até um livro, né? Eu preciso o quê? Desenvolver técnicas para isso. Eu tenho dois tipos de processador de texto. O Word, que é um software proprietário, que ele é comprado, ele é pago, né? E eu tenho o Writer, que é um software free, do OpenOffice, que no Brasil foi desenvolvido como BR Office. Então todos eles têm as mesmas características. É uma tela de apresentação onde tem um papel para me escrever. E eu tenho aqui a barra de ferramentas, onde eu tenho um menu de utilização e os ícones de utilização. Então existem várias formas de eu fazer as mesmas coisas, né? Posso utilizar o menu de opções, os ícones e até outros recursos, como por exemplo teclas de atalho para executar determinadas tarefas. Okay? Então aqui eu tenho barra de funções, barra de menu, barra de objetos, barra de títulos, né? Réguas, etc. Algumas técnicas de movimentação que são muito importantes você conhecer para você poder melhorar a tua produção. Por exemplo, se eu estou digitando uma linha, o Home vai para o começo da linha, o Enter vai para o fim da linha, né? O Ctrl Page Down muda a página para frente, para trás, vai para o fim do texto, Ctrl Enter vai para o fim do texto, Ctrl Home vai para o começo do texto, enfim. Essas teclas de atalho vai facilitar o meu dia a dia, vai me tornar mais produtivo no processador de texto. É importante eu conhecer alguns passos no processador de texto. Por exemplo, depois que eu entro no processador de texto, eu abro um novo texto. Vou digitar esse texto. Formatar o texto, dar características para esse texto, né? Ele já vem com formato padrão, mas aí eu conhecendo as técnicas eu vou desenvolvendo, melhorando ele. Eu tenho como salvar esse texto para poder depois utilizar, reutilizar, salvar como modelo. Eu tenho como recuperar esse texto salvo e reutilizar, renomear. Então isso aí são as técnicas que eu vou aprendendo no dia a dia e vou melhorando a minha performance no processador de texto. Uma ferramenta que é usada em todos os locais atualmente, substituiu a antiga máquina de escrever, né? Então, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu desenvolvo, melhor. E as impressões que são feitas hoje nas impressoras de tinta, laser, e faz com que eu consiga executar, ter o resultado desse produto, desse trabalho feito no processador de texto. A planilha de cálculo, ela já tem uma outra característica, né? Eu trabalho com um sistema de matriz, onde a altura e a coluna determinam uma célula, onde eu coloco os dados, que são símbolos, letras, palavras, fórmulas, e são executadas essas fórmulas, e vai facilitar o meu dia a dia para calcular, para fazer uma estatística, para fazer um levantamento, um controle financeiro, contábil, ok? Então aqui eu tenho a apresentação da planilha. Percebam que eu tenho as larguras e as alturas. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. A intersecção aqui entre uma altura e coluna é o que a gente chama de célula e é onde as informações vão ser colocadas. Mais para frente a gente vai ver com calma isso aí e vai mostrar a aplicabilidade dessa planilha. Inicialmente vamos apenas entender que ela vai nos ajudar no dia a dia para cálculos, para estatística, ok? As ações mais importantes para a planilha, a partir do momento em que eu ativo ela,
eu posso abrir uma nova planilha, eu vou digitar essa planilha colocando caracteres, letras, números, fórmulas e fazer essa execução. Eu executo cálculos, eu posso criar gráficos, salvar essa planilha, recuperar essa planilha, alterar, mudar de nome, regravar num outro arquivo e imprimir o resultado, ok? Então, quando a gente fizer a aplicação dessa planilha, nós vamos entender melhor. O software de apresentação, PowerPoint da Microsoft, que é o proprietário, e tem o impresso também aqui do BR Office, do OpenOffice, LibreOffice agora, né? Eles são utilizados para quê? Para você fazer, criar slides e fazer com que esses slides possam te ajudar na apresentação de um produto, de um trabalho, de uma aula. Ele é muito utilizado principalmente na área de marketing, na área de educação, né? Largamente utilizado aí, porque eu tenho uma série de recursos técnicos que eu posso fazer para poder criar boas apresentações. Os passos importantes aí no software de apresentação é criar uma nova apresentação, eu digitar informações, formatar letras, caracteres, enfim, deixar os slides de acordo com como eu quero, colocar gráficos dentro, imagens e gerar efeitos especiais, transições, salvar, recuperar esses arquivos também, criar, salvar com outro nome, modificando, enfim, imprimir e apresentar. Então são ações utilizadas no processador de texto. Nós vamos executar na prática isso aí e vamos ver como é interessante a utilização dele. Okay? O editor gráfico já é um software de computador onde eu faço desenhos, gráficos, apresento formatos, trabalho uma foto, trabalho um desenho, uma imagem para utilizar nos meus produtos, né? Seja ele o processador de texto, a planilha ou a própria apresentação. No caso aqui nós temos o Draw, né, que é um software ali, free de apresentação, uma ferramenta muito boa para você fazer fluxos, gráficos, manipular desenhos, mesclar desenhos, letras, enfim. Os passos importantes aí seria abrir uma imagem, desenhar, formatar essa imagem, criar formas, escrever nessas formas, recuperar, alterar e imprimir, até usar com papel de parede, diversos formatos gráficos aí. Existem outros softwares aplicativos, como por exemplo Photoshop, que é utilizado para fotografias, edição de fotos, né? Tem o CorelDRAW, que ele é utilizado para fazer a parte de marketing, onde eu posso criar logos e uma série de portfólios, enfim, produtos na área de marketing. Projetos para usar com projetos, CAD/CAM, que mais na área de engenharia, enfim, são outros softwares aplicativos que a gente não vai ver aqui, mas que obviamente é interessante conhecer. Então o que nós aprendemos aí nesse módulo foi a existência de softwares aplicativos, a importância deles. Processador de texto, planilha, softwares de apresentação, editores de gráficos e outros. E mais para frente nós vamos ver a aplicação de cada um desses programas aplicativos e entender bem como nós vamos usar no dia a dia. Ok? Valeu!